Senhoras e senhores, voltamos mais uma vez com o nosso programa Você Sabia, que tem procurado levar até vossos lares pessoas de importância nos mais diversos setores comunitários. E hoje, mais uma vez, nós vamos apresentar a todos os que nos assistem neste momento um senhor vindo do Peru, que está se estabelecendo em Lajeado para cumprir uma missão que, ao conversar com ele, a gente pôde sentir da sua grande importância e do momento importante também da sua chegada aqui para nos ajudar em sérios problemas que nós estamos enfrentando, não só com a nossa juventude, mas com pessoas de mais idade também. Fernando Jesus Blanquio Tapia, natural do Peru, é diretor executivo do Grupo Novo Horizonte. O senhor veio do Peru há muito tempo? Sim, há mais de 13 anos. Cheguei ao Brasil. Meus tios que moram em Porto Alegre, eles me convidaram para vir e pediram para estudar na URGS, né? Fiz uma pós-graduação em saúde mental e psiquiatria. Durante os 2 anos de estudo, gostei muito do Brasil, gostei muito de Porto Alegre e com o tempo fiquei. Aqui nós temos um boliviano, Dr. Mejia, que também veio para cá como veterinário, marcou época e hoje é uma pessoa muito querida de todos os lajadenses. Quando ele agora mora um pouco em Porto Alegre, um pouco aqui, quando ele aparece por aí, todo mundo faz festa e vê bem passar o tempo junto com ele. O senhor veio para se fazer essa pós-graduação em saúde mental e psiquiatria. Saúde mental e psiquiatria. Isso. E agora o senhor vem se estabelecer em Lajeado para exercer as suas funções aqui conosco. Mas antes de nós conversarmos sobre isso, eu gostaria, aproveitando essa oportunidade magnífica que o senhor nos dá, de nos dizer fazer algumas comparações entre o brasileiro e o peruano. Porque o senhor sabe que vocês todos são espanhóis aqui, não é? Sim. E nós somos praticamente os únicos portugueses que temos por aqui. Então existem maneiras diferentes, somos do Atlântico, vocês são do Pacífico. Qual é a comparação que o senhor faz entre brasileiros e peruanos? O Brasil é multicultural. Então, o que acontece? Eu vejo que a multiculturalidade do brasileiro, ele ajuda para termos novos conhecimentos. Pessoas das mais diversas etnias procuram ter diferentes enfoques dentro do mesmo contexto. E esses diferentes enfoques favorecem a ter um conhecimento mais aprofundado e diversificado daquilo que se conhece como ciência. Isso é muito bom. O peruano é unicultural. Nós temos uma etnia só, umas diferenças bem tênues entre uma e outra, mas o contexto em si é que nós somos uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, voltada para a família, uma cultura voltada mais para o desenvolvimento agrícola, pecuária, e pela diversidade dos solos, nós temos uma dificuldade econômica em razão do clima, que nós temos que é um pouco precário em si. O avanço cultural no meu país estava limitado em razão do terrorismo daquele tempo, que foi um fator causal muito caótico, porque cada vez que a população queria avançar, aquele avanço era destruído pelo terrorismo naquele tempo. Esse terrorismo foi um terrorismo interno ou veio plantado de outros países? É um terrorismo interno, a pergunta é ótima. É assim, como o pensamento daquele tempo era um pensamento mais comunista, um pensamento mais do Mao Tse-tung, mais Che Guevara, então ele acreditava em uma ideologia, um ideal
em que todos os seres humanos teriam uma mesma capacidade de resolver seus problemas. Eu acredito que não, que todos os seres humanos têm capacidades diferentes para desenvolver e viabilizar os seus problemas. Então, se uniu a vertente política comunista com a vertente reacionária militar e nasceu o terrorismo. E vocês sofreram muito com o terrorismo? Muito, muito mesmo. Isso foi um retrocesso brutal. Um retrocesso brutal. Porque cada vez que se construía uma escola, essa escola era destruída. Então era muito difícil mesmo. Tanto assim que eu quando criança, eu ia para a escola e existia um tanque. Me lembro muito bem, na porta da entrada da escola, e tinha a polícia estava na frente para cuidar de todos nós. Então era complicado, né? Não era bem fácil assim, não. O terrorismo naquele tempo era algo caótico para todos, né? E quem foi de que maneira vocês conseguiram se livrar desse? Teve um presidente que ele organizou, junto com a CIA, a FBI, organizou a ajuda internacional para ter acesso aos satélites, né? Rastreamento via solo na Amazônia, os lugares onde poderia estar escondidos eles, né? E preparar células terroristas, e tudo isso foi localizado, arrestado, foram presos, né? Para mim é um pouco difícil falar disso, porque faz parte da minha história e uma parte bem delicada mesmo. Então vamos falar só nós dois aqui, não vamos dizer para mais ninguém. Não, mas foi uma coisa bem delicada mesmo. Tanto assim que eu fico um pouco ansioso falando disso, em razão de que a dificuldade do crescimento da cultura foi em razão disso. Foi muito difícil mesmo. Foi o Fujimori esse presidente? É isso aí, foi o Fujimori, sim. Ele que colocou a força da polícia junto com as Forças Armadas, e o terrorismo, ele se uniu para o narcotráfico, então foi uma guerra interna, quase uma guerra civil. E agora a derrota do terrorismo não pode fazer voltar alguma coisa nesse sentido, embora o senhor esteja longe, não está mais muito perto? Né? Mas eu tenho informações, eu me comunico com a família, né? E eu acredito assim, a população e eu sofremos tanto com isso, tanto mesmo, tanto o avanço foi tumultuado, foi tão difícil, que agora eu acredito que o peruano não acredita mais que não haja como voltar. Que aquilo dê solução. Mas a Venezuela talvez não acreditasse, nós estamos num bom caminho. Agora já estão desapropriando as moradias das pessoas e coisa. A Bolívia também, me parece, na Bolívia também estão mais ou menos num caminho desses aí, né? Uhum. Porque quando eu falei boliviano, era equatoriano que eu queria dizer do Mejia. Ah, do Mejia? Sim. Não era da Bolívia. Bem, e o senhor acha que o padrão, a vida lá hoje está bastante fácil, melhorou bastante? Ou vocês têm muita pobreza, muita dificuldade de trabalho? É assim, depois de que o terrorismo diminuiu, né, o impacto dele, ele deixou uma sequela muito grande. Não só uma sequela cultural, no sentido de uma lesão dentro da cultura pela agressão mesmo, um retrocesso econômico, um retrocesso social, né? Tanto assim que pelas informações que eu tenho do meu país, eles estão começando agora a ter um avanço. Agora, em 2011. Então, o impacto do terrorismo foi catastrófico. Não foi uma coisa pequena, isolada, localizada, não. Foi uma vertente que abraçou o país e quase estrangulou ele na sua economia. E a vivência entre o povo de hoje e a influência dos incas ainda tem muito peso? Nos incas é que nós estamos voltando para nossas raízes. Como assim? No momento que o peruano se sente mais tranquilo com sua segurança, né, com sua parte social, com sua parte cultural, ele está voltando à sua identidade. A gente não perde a nossa identidade, né? Nós somos um povo
multicultural ali no sentido de temos incas, chimu, mochicas, paracas, etc e tal, são várias culturas, mas a etnia, nós mesmos, fisionomicamente, são os mesmos. Então, cada um tem sua vertente. Nós estamos voltando a ver nossos antepassados. O Inca, o que ele representa para nós? Como uma pessoa idônea, uma pessoa como um líder, como uma pessoa que, nos seus valores éticos, ele lidera um país, ele lidera uma cultura e ele fundamenta as bases éticas da sociedade, mais ou menos por ali. Mas essas misturas com o exterior, com povos de outras terras, de outros países, ela é bastante influente, como é o caso do Brasil. O Brasil, por exemplo, no norte não tanto, mas aqui no sul nós temos uma enorme influência do italiano, do alemão, menos dos portugueses ainda do que deles, dos japoneses. Lá existe isso também? Nós temos, o que nós conhecemos como multiculturalismo de outros países, de outras etnias, nós temos pouco. Onde eu morava, existia mais a colônia italiana. É a única que se enraizou ali. As outras culturas, acredito eu, que ainda não conhecem tanto o meu país. Por quê? É bem simples a resposta. O terrorismo foi tão difícil que os outros países não acharam como seguro visitar o Peru. Exato. Então, o que acontece? Não, é assim. Então, o italiano é o único que se diz assim, não, vamos ver como é lá, vamos visitar, vamos ver Machu Picchu, etc e tal. E ele se enraizou ali. Tá bom. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e logo em seguida nós voltamos a conversar. Vamos decidir no intervalo se sobre a maneira de vida dos peruanos e dos brasileiros ou se nós vamos vamos continuar o nosso programa com o profissionalismo no assunto que o senhor nos traz para cá e resolvemos o problema de uma vez, ou então em duas, se assim for necessário. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem.